Olá, queridos, graça e paz a todos. Estamos de volta com mais um vídeo. E o assunto de hoje é sugestão de leitura. Livros que eu li e gostei e vou sugerir para vocês no vídeo de hoje, para você apreciar uma boa leitura devocional. Antes, porém, aquele meu pedido básico. Se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva. Também deixe o seu joinha e o seu like, que você estará nos ajudando para que o YouTube possa mostrar o vídeo para o maior número possível de pessoas, ok? É isso aí, então. Se você está chegando agora, ainda não me conhece, eu sou o Hélio Machado e este é o meu canal no YouTube. Vamos, então, ao conteúdo do vídeo de hoje. Roda a vinheta. Partindo então para a nossa sugestão, vou apresentar 5 sugestões. E a primeira sugestão de leitura trata-se do livro Esgotamento Espiritual, do pastor Malcolm Smith. Este livro é um livro devocional básico. Há muitos anos atrás, eu recebi a sugestão de um amigo, comprei o livro, li já algumas vezes este livro e gostei muito. É um livro bem básico, mas ele tem um devocional direcionado. Com certeza vai edificar a sua vida espiritual. Neste livro, o pastor Malcolm Smith, ele compartilha com seus leitores algumas de suas frustrações no ministério pastoral. Mas ele também apresenta sugestões de como ele conseguiu contornar a situação e o novo direcionamento que ele deu para a sua vida e para o seu ministério. É um livro interessante, bem objetivo, bem simples, mas com conteúdo essencial. Capítulos importantes, tem um capítulo, por exemplo, sobre a vida do profeta Elias, mostrando aí também a situação emocional do profeta Elias. Então é um livro interessante, é o primeiro livro, a primeira sugestão que eu indico para vocês. Esgotamento Espiritual, do pastor Malcolm Smith. A segunda sugestão que eu quero apresentar para vocês segue quase na mesma linha. É o livro do pastor Charles Swindoll, um pastor americano, muitos livros escritos, vários best-sellers, um grande escritor muito conhecido norte-americano. E o livro que eu quero apresentar é O Despertar da Graça. Eu tenho vários livros do pastor Charles Swindoll, eu escolhi esse para apresentar para vocês. É um livro em que o autor ele trata a questão do legalismo da religiosidade, fazendo aí um contraponto sobre a questão e apresentando aí a graça salvadora de Cristo, a graça envolvente do amor de Cristo para as nossas vidas. É um livro muito importante, é um livro muito interessante, então eu deixo aí como minha segunda sugestão para você, para uma boa leitura devocional. O Despertar da Graça, do pastor Charles Swindoll. Certo? A minha terceira sugestão é de um autor que ele é muito conhecido, vendeu milhões de livros, tenho vários livros escritos, eu tenho vários livros dele, já li vários livros dele. Estou falando do pastor Max Lucado. E o Max Lucado, ele tem um jeito todo peculiar de escrever, né? Quem já leu Max Lucado sabe do que eu estou falando. Ele tem uma literatura assim, bem meiga, bem dócil, assim, qualquer assunto, qualquer situação do dia a dia já pode servir de pano de fundo para ele construir uma parábola dentro do contexto da vida cristã. Então, o Max Lucado ele tem esse destaque, né? E se você conhece Max, com certeza já deve ter pensado no livro Simplesmente Como Jesus, mas eu quero sugerir outro livro, o livro Nas Garras da Graça. Um livro que eu acho interessante, porque nesse livro, ele falando sobre a graça, ele aborda de uma maneira toda peculiar a questão do pecado. E o Max Lucado usa para escrever esse livro como pano de fundo a Epístola de Paulo aos Romanos. E eu achei muito interessante esse livro, entre vários livros já que eu li do escritor Max Lucado, eu quero deixar esta sugestão para vocês. Livro Nas Garras da Graça, do pastor Max Lucado, ok?
Esta então foi a minha terceira sugestão para você. A minha quarta sugestão é um livro que é uma ficção, né? É um romance, é uma ficção, um livro escrito em 1896, um livro assim que ele se tornou-se um grande best-seller mundial. Subentende-se que esse livro já vendeu mais de 50 milhões de cópias, já virou filme. Estou falando do livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus. O escritor é o escritor Charles Sheldon, né, escrito no século XVIII. Ele tem todo um enredo, né, especial, e a temática que transcorre no enredo do livro é um pastor que tinha o seu rebanho, tinha o seu grupo de seguidores, de liderados, e ele resolve então dar um novo direcionamento à sua vida, e ele passa a trabalhar com seus congregados a seguinte questão: qualquer ação, qualquer coisa que for fazer na sua vida, fazer primeiro a seguinte pergunta: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Então, este é o livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus, do escritor Charles Sheldon. Na verdade, eu até quero fazer aqui uma breve crítica com relação ao filme, né? Porque quem já assistiu ao filme e não leu o livro, talvez vai sentir uma certa diferença. Quem já leu o livro primeiro e depois assistiu o filme vai entender o que eu estou dizendo. Porque o livro ele tem todo um enredo, um estilo mais épico, né? Carruagens, enfim, um livro do século XVIII. E, de repente, os editores, ao produzirem o filme, resolveram dar uma nova roupagem no cenário, né? Criando um cenário mais moderno, atualizado e tal. E, na minha opinião, perdeu um pouco da essência. Sei lá, na minha opinião, não ficou legal. Então, deixou a desejar a qualidade do filme se comparando com o livro. Muito bom o livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus. E eu deixo aí como sugestão para você, vale a pena conferir, ok? A minha quinta e última sugestão é de um autor que eu gosto muito dele, né? Ele é um grande pensador, ele já tem um foco um pouco mais diferenciado, né? Ele é um jornalista, então tem um mestrado em literatura, ele já tem uma arte mais um pouco sofisticada na forma de escrever como pensador. Estou falando do Philip Yancey. Tenho vários livros dele, já li vários livros do escritor Philip Yancey, mas eu quero sugerir para vocês o livro Onde Está Deus Quando Chega a Dor? Na minha opinião, um dos melhores livros que ele escreveu. Esse livro, o Philip Yancey trata com bastante propriedade a questão da dor. Aliás, quase em todos os livros dele ele foca um pouco essa questão, mas nesse livro especificamente, a forma como ele escreveu, ele vai entrevistar muitos personagens que fazem parte da história do livro, que são exemplos de situações de sofrimento na vida real. Por exemplo, um grande atleta conhecido mundialmente que ficou paraplégico. Ele vai lá no leito, senta ao lado da cama do atleta, conversa com o atleta, entrevista o atleta para depois relatar no livro. Então, é muito interessante. Onde está Deus quando chega a dor? Do autor Philip Yancey. Se você ler esse livro, você vai ter uma visão mais amplificada, uma visão mais ampla da realidade do sofrimento e como Deus vê todas estas situações. Então, aí minha quinta e última sugestão nesse vídeo para você é o livro Onde Está Deus Quando Chega a Dor, do autor Philip Yancey, ok? É isso aí, gente. Então, esta foi a minha dica de hoje, dica de leitura para vocês, nesses 5 livros. E eu quero, então, pedir para você, mais uma vez, deixar o seu comentário aqui no mural do vídeo. Se você já conhece o livro, de repente já leu algum desses livros, eu conheço o Max, eu conheço o Felipe, eu conheço o Charles, enfim, comente qual a sua opinião, o que acharam do livro. Se você tem alguma crítica a fazer a respeito do livro, faça. Eu gostaria de conferir, então, a sua opinião. E também, se vocês, de repente, tiverem alguma sugestão, eu gostaria de ver indicação de tal livro que eu gostei muito, enfim, a gente poderá conferir em vídeos próximos, ok? Tá bom, gente?
Obrigado para você que tem ficado conosco até aqui. E quero pedir mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva. Deixe o seu like aí, o seu joinha, você estará nos ajudando, ok? Obrigado a todos, fique na paz, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!